Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao LH Podcast, Conexões Químicas e Decisões. E se você gosta de temas relacionados com saúde, com bem-estar, qualidade de vida, se inscreve no canal, curte, deixe seus comentários e sugestões. E hoje o nosso tema será sobre a parte de funções executivas e o sucesso não só, mas com foco maior no sucesso acadêmico. Quem que nunca se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada com prazos, dificuldades em começar uma tarefa importante ou organizar os estudos? As funções executivas podem ser a chave para resolver esses desafios. O comando do nosso sistema nervoso central sobre as funções corporais, dentre essas as funções executivas, comanda muitos processos, coordenados por circuitos neurais e substâncias químicas. E hoje, para conversar um pouquinho sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui a fisioterapeuta e professora universitária, a doutora Ana Cláudia Anunciato, fisioterapeuta neurofuncional, e que vai nos guiar sobre esse mundo fantástico que é o sistema nervoso central e as funções. Então, antes de tudo, Ana, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Espero que a gente tenha um bom papo. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Você já deixou uma palavra muito da minha crença, né? Desde quando eu fui apresentada ao sistema nervoso, que é fantástico. Eu costumo brincar que sem o sistema nervoso central e periférico a gente não viveria. E mesmo se vivêssemos com o coração batendo, a gente não suportaria se ele não tivesse ali nas suas funções. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu gosto desse nome. Eu costumo brincar com os alunos e falar que é o nosso quartel-general. E é mesmo. E é o quartel-general no sentido de todos os comandos partem dali, as informações chegam, tendo ou não consciência, é ali que muitas coisas acontecem, né? E assim, Ana, para a gente começar o nosso papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que chegou a neurociência, o sistema nervoso, né? Porque neurociência, como a gente estava conversando há pouco, é uma palavra, está em moda, tem que ser usado, mas hoje tudo que vem com esse prefixo neuro tem chamado muita atenção, ok, por um lado. Por outro lado, a gente vê muitas coisas que não são cientificamente comprovadas pela ciência, ou seja, são os neuromitos, né? Mas, enfim, como é que esse sistema nervoso, isso caiu para você e chegar, né, até você, nesses dias atuais, pensando em professora, em pesquisadora, em fisioterapeuta da área? Em 2002, eu tive uma grata surpresa na minha graduação. Não é puxa-saquismo, eu sempre conto essa história. Eu fui apresentada ao neurônio, por nada mais quem do que Luiz Henrique Montresor. Foi a disciplina mais difícil do curso, juntamente com a anatomia, mas foi a disciplina que me buscou, de uma forma ou de outra, a curiosidades. Então, saber que uma célula começa um sinal elétrico e é capaz de transmitir para outra célula e outra célula, aquilo eu não conseguia entender que era simplesmente só aquilo. E aí, chegou no segundo ano, o professor de neuroanatomia apresentou um cérebro. E foi uma aula, assim, a primeira aula foi incrível, porque ele segurou, assim, né, um cérebro e falou, isso aqui vai ser a nossa ferramenta de estudo durante o ano todo. E naquele momento eu pensei assim, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir saber o que se passou exatamente nesse cérebro. Sim. Então, respeitosamente, né, aquele corpo que estava ali nos cedendo a oportunidade de aprender, mas a gente nunca saberia quais conexões foram feitas, quais neurônios se ligaram, quais neurônios se apaixonaram, quais neurônios tiveram experiências ruins, quais neurônios tiveram, assim, o poder de comandar aquela vida, né? Okay. E mais uma vez eu tive essa oportunidade de ter essa curiosidade de falar assim, nunca a gente vai conseguir descobrir tudo dessa estrutura. E aí no terceiro ano que eu tomei a decisão de ir para a área neurológica, que hoje a gente chama de neurofuncional, e desde então eu nunca mais dei outra parte do corpo a não ser o cérebro. Então passei o mestrado, doutorado, estudando só sistema nervoso central. No doutorado eu me aprofundei bastante, né, na questão celular, voltei a estudar as células, mas não o neurônio agora, os oligodendrócitos, que são outras células que me fascinam bastante, e entender como que funciona a estrutura, que é o que eu vou contar um pouquinho de quando a gente para, né, de ter as nossas funções ali em desenvolvimento e quando a gente começa a perdê-las, né. E desde então, agora estudar pacientes, agora com alterações neurológicas, é o que me move, né, é o que me dá muito gás, assim, para continuar já há 20 anos de formada, querer ler e querer estudar e querer saber sobre, né.
Então, neurociências hoje é uma parte da minha vida, assim, importante, né? A profissão e a paixão. Porque é gostoso ler, é gostoso estudar, é gostoso descobrir. E quanto mais a gente lê e estuda, mais a gente percebe que a gente sabe menos. Então, isso me instiga cada vez mais a estudar mais, para dizer, não vou esgotar meus conhecimentos chegando até o fim. Pronto, acabei. Não, isso acho que não vai acontecer. É interessante, você tocou num ponto, né, que quando a gente consegue sensibilizar o aluno, né, a gente como professor, isso é muito gratificante, né? Então é aquela história de que você acredita. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente pensa como nação, como país, educação como base para qualquer área, para qualquer profissão, e as habilidades hoje que eu chamo de socioemocionais, quem conseguir dominar isso está num caminho muito certo. Independente de querer ser um futuro engenheiro, médico, enfermeiro, qualquer que seja a escolha. Uma pessoa, né? E você falou de uma coisa interessante, eu li recentemente uma coisa muito bacana, que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente investe muito tempo naquilo, sem perceber. Quanto mais tempo você investe naquilo, mais se desenvolve as habilidades daquilo. Sim. Quanto mais se desenvolve as habilidades, melhores são seus resultados. O que faz com que você tenha um reforço positivo, uma reconsolidação de memória, com, enfim, toda a neuroplasticidade, mas que no dia a dia faz com que você entre num ciclo virtuoso, né, muito importante em qualquer profissão. Por outro lado, né, quando a gente fala em administrar tempo, esse contexto de estresse, sobrecarga, autocobrança, você também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente gosta tanto que você mergulha de um jeito na sua profissão, na sua atividade diária, que tem horas que você fala, opa, né, então... Foi demais. O que meu corpo está dizendo para mim, né? Aí os fisiologistas vão saber muito bem aquilo que a gente gosta demais, né, de entender os sinais e... o sistema nervoso, entender um pouquinho de como ele controla tudo isso, perceber sinais e entender como é que eu posso, vamos chamar assim, alimentar, né, esse órgão tão fantástico. Então, acho que a nossa conversa acho que vai transitar nesse fantástico órgão aí, né? E é interessante porque é exatamente isso, assim, a dosagem do equilíbrio para o cérebro é uma dosagem que às vezes ela não é muito clara, né? Você gostar muito de fazer uma coisa, de repente essa coisa começar a te suprir mais, vai lá, despenca para o outro lado. Então a gente vê hoje muitos burnouts, né, acontecendo, que é exatamente esse excesso que foi, né, passado ali desse equilíbrio. Então, nosso corpo é homeostasia, nosso corpo vive em equilíbrio. Se a gente faz muito... E dinâmico, né? Muito dinâmico. Coisa, e essa coisa passa do ponto, os contras também acontecem, né? Então, o cérebro sofre igual, com muito estresse, cursando com depressão, então é outro contraponto ali desse sistema. A importância de quando é possível você prestar muita atenção nesses sinais e evitar que você tenha né, o direcionamento para situações patológicas. Né? O psicossomático hoje está bem... Muito. Sempre, né? Acho que sempre teve, mas agora a gente tem mais informações, mais estudos, os profissionais tomando... um cuidado maior. Por outro lado, tem hora que eu vejo aí uma situação que é uma percepção, eu não estou falando em dados estatísticos e reais, mas tem hora que eu começo a perceber que existe um excesso de possíveis diagnósticos que talvez na realidade não são, um termo talvez pesado, mas corretamente feitos, né? Ou diagnósticos feitos por profissionais capacitados para aquilo. Acho que fica melhor. E em questão de prazo, né? Você existe um diagnóstico em longo prazo, não por um único corte ali no único momento, né? Teve um momento mais estressor, aquilo não te define. Exatamente. Né? É um curso e um processo que vai te definir. Ana, assim como ao longo dessa tua experiência como professora e pesquisadora e pessoa que atende o público como fisioterapeuta, você consegue, dentro de um ponto histórico, destacar alguns pontos assim que você acredita que sejam importantes dentro dessa grande área que é a neurociência, que é o estudo do sistema nervoso? A neuroanatomia, Luiz, ela foi trazida por muito tempo, né, com estudos póstumos, né? Então, as pessoas tinham alguma característica diferente,
Hoje a gente fala atípico, né? E aí depois que ela morria, eram feitos estudos daquele cérebro, né? Então um exemplo clássico é um estudo de Broca, né? Ele tinha uma lesão na área da fala e ele tinha uma fala diferente, né? Ele falava só tatá. E aí quando ele morreu, o estudioso Broca viu que ele tinha uma lesão importante naquela região. E aí ele chama aquela região de área de Broca. Perfeito. Então isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Que a gente sabe hoje que é uma área relacionada com a capacidade motora da fala, né? Isso, mas também uma área cognitiva, porque você precisa articular, né? E aí esses estudos vieram acontecendo ao longo dos anos, né? Mas em relação aos processos cognitivos, né? Que é o que a gente fala, que demanda, que a gente adquire, que a gente processa, que a gente toma decisão, frente ao mundo. Isso é um processo cognitivo. Então eu estou hoje aqui tomando decisões de falar coisas que estão vindo na minha cabeça de conhecimento prévio, de conhecimento estudado. Isso é legal, uma coisa importante, né, de que essas decisões, elas não são aleatórias. Não, né? elas Você são precisa de uma base organizada, Isso. de uma memória e de um aprendizado anterior, né? E sem esse alicerce, muitas vezes, né, que é o que a gente acredita que faça ter, né, boas tomadas de decisões, a gente foi vendo que ao longo da história, né, existiu um pesquisador super importante, o Phineas Gage, que estudou um cara que teve um acidente. Ele era um trabalhador da ferrovia e eles explodiram uma pedra lá para poder abrir espaço para construir a ferrovia. E aí nessa explosão, uma barra de ferro passou aqui a órbita, né, saindo aqui pelo lado esquerdo. Atravessou a cabeça dele? Atravessou a cabeça dele, ficou com o negócio ali exposto. Foi levar para o hospital, fizeram cirurgia, todo mundo achou que ele não ia viver. Ele viveu, e aí todo mundo, né, achou que era um milagre aquilo que ele tinha vivido. No entanto, né, Phineas Gage percebeu que essa lesão, que hoje já foi reconstruída, eu não me lembro agora na universidade, mas reconstruiu, fez um 3D ali, exatamente do cérebro dele como aconteceu. E aí uma reconstrução digital. Mas física fizeram. E aí nessa reconstrução viram que é exatamente essa área frontal, à esquerda, que tinha sido lesada. Ele viveu, né? Mas aí ao longo dos dias eles foram entendendo que essa lesão talvez fosse muito pior do que se ele não tivesse vivido. Exatamente porque você viver sem um lobo frontal numa sociedade é muito complicado. Racional, né? Então aí eles foram entendendo que esses processos cognitivos, eles tinham tomada de decisão, o controle inibitório, flexibilidade cognitiva, especialmente controle inibitório. Então, o que acontece? Quando você fala uma criança assim, não faz isso, ela vai entender o que é um não, mas ela não tem essa área frontal ainda bem desenvolvida para falar assim, não posso fazer isso. Não, o impulso dela é muito maior, então ela vai fazer. A mesma coisa aconteceu com esse operário. Então, todas as vezes que ele tinha que não falar algo em público, ele falava. Então, um exemplo clássico que eles trazem é que uma pessoa tomou o lugar dele, né, porque ele tinha um cargo melhor ali, e como ele não trabalhava mais, uma pessoa tomou o lugar dele. Sim. E ele encontrou essa pessoa e falou para a pessoa tudo o que ele queria. Coisas, às vezes, que a gente gostaria que a gente não faz, exatamente por esse controle inibitório estar ativo, né? A gente tem esse controle dos nossos impulsos, né? Alguns mais, outros menos, mas no geral a gente tem. E aí outras coisas também, então ele defecava em público, né? Ele urinava em público, então ele não tinha mais como conviver socialmente. E isso foi isolando. E nesse isolamento eles foram percebendo o quanto essa região frontal, essa região que está aqui abaixo da nossa testa, ela é importante para a gente conviver e para a gente sobreviver em sociedade. Porque você imagina, você fala tudo o que você pensa. Eu imagino que nessa época não se tinha o conhecimento para explicar o que esse cara demonstrava, então também assim, a comunidade, vamos dizer assim, médica, né, no momento não tinha essas informações, então quer dizer, a gente não sabe como ajuda, o que se faz com uma pessoa dessa. A gente está falando de década de 40, né? Então, assim, 1940, você pensa, o que estava acontecendo lá era o que as pessoas viam. Então, viram que ele tinha um comprometimento importante depois dessa lesão, e ele não enxergava, então a foto clássica dele é uma foto com tapa-olho, assim, então ele perdeu a visão, mas assim, viveu, né? Só que ele viveu com muita restrição. Então quer dizer que a barra, quando atravessou o cérebro dele, rompeu, né?
lesionou tudo, estruturas, e aí comunicações entre áreas importantes foram perdidas, né? E aí foram que começaram a descobrir esses papéis cognitivos importantes dessa região frontal. E outra coisa que me surgiu aqui agora pensando nessa parte de um pouco de histórico, e é interessante você falou de uma coisa, né, em relação à idade, porque hoje a gente também sabe que você tem você, melhor que eu, sabe disso, que quando você fala com um neurocientista, a ideia de que o cérebro tem o seu desenvolvimento até o início da segunda década de vida, não é mentira, mas o cérebro não para de se ajustar às plasticidades a vida toda, né? E assim, então, eu tenho momentos da vida, janelas em que eu posso ter maior conexões, eu tenho momentos que você tem podas, e talvez se esse acidente tivesse acontecido em momentos diferentes da vida desse indivíduo, eu posso ter tido alguns comportamentos diferentes, né? Sim. Os estudos trazem hoje que até os 24, 25 anos, o córtex pré-frontal está se desenvolvendo ainda. Certo. Por isso que jovem, às vezes, é mais, talvez eu não ache uma palavra mais adequada, mas ele é mais inconsequente, porque ele não sabe medir realmente a consequência daquilo. Certo. Ele vai tentar, ele vai agir por impulso. É uma compulsão com uma certa inconsequência. E aí, quando ele faz isso por impulso, que eu vejo bastante disso na clínica agora, né, com acidentes, especialmente com acidentes automobilísticos, são jovens, né, porque eles vão colocar o pé, né? E eu dando aula outro dia, né? Um aluno falou assim, e eu falei exatamente sobre isso, né? Falei, você sabe que está errado você colocar o pé no acelerador e ver até onde vai, mas você faz. E aí um aluno começou a olhar para mim, dar risada, ele falou assim, ele falou assim, olha, eu fiz isso outro dia, eu sabia na pista que estava errado, mas eu fui apertando. Ele falou, só que eu tô fora dos 25. Eu falei, então tá complicado agora eu te justificar, né? Porque você com 26, né? Sabe que tá errado, mas acelerou, né? E é por isso que é muito difícil. Então, nessa fase, né, agora voltando um pouco para os estudantes, é uma fase onde tem muita informação acontecendo. Também. Né? O mundo atual está assim, tomar né? A decisão, quantidade de estímulos. Você sai de um mundo de ensino médio e cai no ensino universitário, são professores diferentes, você tem que tomar as próprias decisões, você tem que se organizar, você tem que fazer várias coisas em que seu cérebro está se organizando para. Muitos alunos mudam de cidade, passam a morar sozinhos ou dividir apartamentos ou morar em repúblicas. Que nunca viram na vida. Então é um aprendizado riquíssimo, mas tem que haver um tempo para essa adaptação. Né? Até um tempo biológico. Sim, mesmo. Biológico. Né? E aí depois você fala, né, a respeito dessas janelas, né? Depois disso é só ladeira. Né? Ladeira então, abaixo. Então o cérebro depois só vai declinando. Mesmo que os estímulos sejam mantidos, né, as funções elas vão diminuindo. E aí a hora que chega no final, ali na terceira idade, na melhor idade, né, como é dito hoje, você começa a ter perda exatamente dessa região que demorou para se formar, né? É a primeira a começar a degenerar, sim, da última que começou. Que interessante. E aí você tem os idosos sem filtro. Sim. Né? Às vezes idosos que vão falar coisas, minha filha, esse vestido tá horrível em você, arranca isso. E aí são coisas que talvez você falaria de uma outra forma. Eu posso falar o que eu quero pela idade que eu exatamente. tenho. É um jargão que a gente ouve, né? Eu via muito isso no Silvio Santos, assim. Ele tinha muito controle inibitório, assim, desinibido, sabe? Então ele falava mesmo o que ele queria, às vezes ele era compreendido, às vezes não era compreendido, mas ele tinha, né... Isso fazia parte, inclusive, da personagem, né? Eu acho, da maneira dele. E do controle inibitório dele, que devia estar totalmente desinibido ali, porque você pensa, né, que ele falava algumas coisas, ele falava assim, ele vai ferir alguém, né, com as palavras. Hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com as palavras, então era a única forma que ele tinha ali de ser realmente, né, aquele personagem, mas ele era muito ele falando, porque realmente o córtex pré-frontal dele já devia estar com diminuição de função. Ele não vai ter a consciência que isso está acontecendo, porque é natural, da maneira como ela está funcionando, vamos dizer assim. Né? Ana, pensando um pouco assim nessas histórias que a gente vê em capítulo de livro, desvendando tal coisa, e desvendar nem sempre quer dizer que é bom, né? Porque desvendar pode ser que no primeiro momento você se assuste diante de tanta coisa que você vai ter, mas como é que a gente pode explicar o que são essas funções executivas? Foi assim, a última descrição, né, que se tem, né, em 2013, se eu não estou enganada, 2013, que fecharam, né, os estudiosos fecharam o que são, né, quem são essas funções executivas.
E aí eles trouxeram, né, como 3 componentes. Então, o primeiro deles é a memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo. Certo. Então, enquanto eu estou escutando ali uma aula, ou enquanto eu estou assistindo uma novela, ou enquanto eu estou fazendo meu trabalho numa minha empresa, eu tenho pequenas etapas que eu preciso terminar ali naquele momento. Então, memória de curto prazo. Depois a gente tem um controle inibitório, né, que é um controle desse impulso das coisas que a gente sabe que não deveria, mas a gente faz. Então, por exemplo, se eu estou estudando e eu estou com o meu celular do lado, vai aparecer a tela ficar clara, eu não consigo não olhar. Esse acho que é o mais clássico de todos, né? E a flexibilidade cognitiva, que é a forma que a gente tem de alternar, né, de uma forma sem sofrimento, né, as tarefas. Então, estou aqui, agora estou ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, você tem essas 3 principais, né, esses 3 principais componentes, né, que fazem as funções executivas ali hoje serem quem são. Né? Ok. Então a parte de memória a curto prazo, controle inibitório e a parte cognitiva. Isso. E essas informações, né, dessa região que eu estou chamando a atenção, né, que é o córtex pré-frontal, que fica exatamente nessa região aqui da frente, é uma... Aqui, assim, a testa, né? Isso, atrás fica da bem testa. aqui, assim, fica bem nessa parte. Se a gente colocar a mão aqui, fica bem nessa região. É uma parte que engloba ali outras funções também, né? E engloba também o comportamento motor. Sim. Então, a gente tem até essa região frontal, a parte onde a gente faz, onde a gente age com o nosso corpo. Tá. Então, muitas vezes a gente... Movimentos, essas coisas. Isso. Voluntários, movimentos automáticos também. Né? Então, se eu pensar assim, que muito do que eu estou falando agora, a leitura corporal está dizendo muito mais do que as minhas palavras, né? Se eu estou confortável, se eu não estou, se eu estou falando de um jeito mais tranquilo ou não. Meu corpo diz muito mais a respeito do que as minhas palavras. Então, se a gente colocar mudo agora e deixar só que a gente fale aqui, eles vão saber se a gente está feliz, se a gente está animado, se você falou uma coisa que eu não gostei, ou se eu fiquei triste por alguma coisa que eu lembrei. Então, tudo isso é pelo nosso comportamento, que também é de região frontal. Então, essa ligação do cérebro, né? E essas interconexões, a gente não consegue colocar as funções executivas em caixas separadas. Não. Elas estão, né, elas são independentes ali, mas elas são interconectadas. Perfeito. Elas são separadas, mas elas são coordenadas. Então, eu não consigo falar assim, bom, isso aqui foi falta do controle inibitório apenas. Não. De repente, uma desregulação emocional fez com que naquele momento eu não pensasse, eu agisse daquela forma. Então, na raiva, por exemplo. Então, eu tô com muita raiva, às vezes a gente fala assim, eu falei sem pensar. Pode ser, de fato, que falou sem pensar. Sim. Porque se eu tivesse refletido, se o meu córtex pré-frontal tivesse sido acionado naquele ponto... Talvez eu não teria falado. Talvez eu não teria falado, ou teria falado de uma outra forma. De outra maneira. Né? Então, essas 3 funções, elas estão ali trabalhando, né? Para que a gente possa viver no nosso mundo, para que a gente possa conviver... Dentro de um contexto social. Isso, especialmente socioemocional, se a gente for pensar, né? Que essa habilidade, ela traz pra gente bons desempenhos. De repente, você trabalha num lugar muito hostil com você e que você sabe que você tem que ficar ali de um determinado tempo. Isso é um planejamento. Planejamento também é uma função executiva, né? Então, que está num contexto direcionado para aquilo que você quer executar naquela função. Então, aqui um mundo. Então, eu posso pensar assim, eu ia pedir para você explicar dentro dessa definição que você deu agora, alguns exemplos, né, que a gente possa ter dentro, na nossa rotina, às vezes em sala de aula, laboratório, ou na vida normal. Como é que, alguns exemplos em que porque que a gente funciona dependendo dessas conexões, dessas áreas, assim, mas para as pessoas entenderem de um jeito, tentar deixar alguns exemplos de rotina, acadêmica ou não, sobre essas funções executivas. No planejamento, vamos pensar numa criança, por exemplo. A criança não tem poder de decisão ainda. Ainda não. Né? Ela até tem em alguns momentos, né? Mas assim, ela não tem o poder de decisão de definir o que vai ser o dia dela, por exemplo. Ela não tem essa consciência, essa função ainda habilitada. Então, se a gente pensar em questão de planejamento, quando eu acordo, um indivíduo que não é acadêmico, eu acordo, eu tenho uma rotina a ser seguida. E isso me dá uma questão de organização. Essa questão de planejamento e organização, que é também uma das funções executivas, ela traz pra gente uma questão de previsibilidade. Né? O cérebro, ele gasta muita energia, mais até do que a gente... Outro dia eu li lá um negócio falando sobre... enquanto eu durmo, meu cérebro gasta energia? Sim, ele gasta.
Se eu não me engano, acho que é de 60, 70 calorias por hora. Tá. Então você fala assim, durante o sono. Então se eu dormir 10 horas, eu gastei 700 calorias, estou emagrecendo mais se eu tivesse acordado, né? Essa foi a lógica da pergunta que fizeram. Não é assim, né? Nem ele sempre, gasta energia porque ele não para de funcionar, né? Então a questão é só a gente entender que a previsibilidade, ela traz pra gente um pouco de conforto, de saber que aquilo vai acontecer. Mas aí entra a flexibilidade cognitiva de saber se aquilo não aconteceu. Então, de manhã eu sei que eu vou trabalhar, depois eu vou almoçar, depois à tarde eu vou sair, vou fazer academia, mas não deu para fazer academia porque meu chefe deu para eu ficar fazendo um serviço a mais ali. O que a minha flexibilidade cognitiva diz? Tudo bem, né? Se eu perder hoje, amanhã eu faço, não tem problema. O que meu controle inibitório vai dizer? Não vou ficar depois do meu horário porque você me paga até tal horário. Você vai pagar mais? De repente, quase ninguém teria essa coragem de enfrentar dessa forma, né? E a questão, né, que a gente tem, né, de regulação emocional, que também é, né, uma questão importante. Isso que você falou antes da emocional, às vezes... Na rotina seria aquela... As pessoas têm maneiras diferentes, porque, obviamente, cada indivíduo é um indivíduo que tem todos os seus prós e contras, né, os seus controles, mas e tem pessoas que usar o termo mais ou menos flexível, às vezes é um termo comum, popular, que pode estar relacionado, às vezes, às pessoas sem saberem que é um termo técnico também, essa flexibilidade, alguns têm mais ou menos, e que tem horas que você tem flexibilidade demais, eu tenho a impressão que pode não ser tão bom, assim como se você tiver flexibilidade de menos, né? Então, a história, escolher sempre o caminho do meio. E as emoções, né, que você ia falar também, que... eu acho que hoje em dia, assim, é muito difícil a gente pensar num equilíbrio, né? A gente só percebe que a gente é inflexível, que a gente é muito flexível quando a gente entra nas questões mais de doenças, assim, né? Quando as coisas acabam saindo um pouco do controle. Até porque, né, essa autorregulação emocional, que eu tenho lido bastante sobre isso, né, em questão dos jovens, especialmente dessa geração, como é que você se autorregula? Como é que você faz o seu cérebro conscientemente dizer assim, você está nervoso, respira. Você agora está com o seu coração batendo muito rápido, se acalme, né? São controles vegetativos, né? São controles autônomos que você não tem controle sobre eles. Ao mesmo tempo, você pode... E que são vitais, né? Melhorar esse controle, né? Então, a flexibilidade, especialmente a flexibilidade cognitiva, ela se relaciona muito com a nossa questão mais socioemocional, né? Sim. De dentro da sociedade, saber se o que eu estou fazendo vai ser aprovado, se o que eu estou fazendo está certo, se o que eu estou fazendo vai ser, se alguém vai notar, se vai ser alguém vai me dizer, parabéns, o que você fez vai ser reforçado ou não. Isso, por exemplo, eu estou levando em consideração como eu sou visto nos ambientes em que eu transito e como é que eu me comporto nesses diferentes ambientes, né? E aí você leva isso para a rede social, né? Você vê o tanto de agressividade que tem em rede social, tanto de falta de controle inibitório que as redes sociais elas permitem hoje. E no contexto que você falou agora sobre redes sociais, me lembrei do que você falou há pouco, né? A história de se tirarem o som dos nossos microfones e nós continuarmos a conversar, as pessoas conseguem fazer uma leitura. E pode ser que pessoas diferentes façam uma leitura semelhante ou as mesmas pessoas façam leituras diferentes da gente. Tem até livros aí, o corpo fala, né? Mas... levando para o contexto social, que eu vejo assim, você não tem essa leitura escrito, né? Às vezes é a mensagem, então a maneira como eu interpreto. Então entrando nisso que às vezes você escreveu uma frase com uma certa intenção, né? Envolvendo ali, sei lá, uma parte cognitiva, uma parte emocional. E a hora que eu vou ler, eu não estou vendo você. Sim. Eu interpreto aquilo do jeito que eu quiser. E dependendo de como eu estou naquele momento, isso também é onde eu quero chegar. O que você escreve nem sempre vai ser interpretado de uma maneira por terceiros, né? Então eu não sei o quanto isso, quando a gente pensa em hoje, em redes sociais, né? Em que a gente tem quase nenhuma narrativa, mas é mais informações, né? E rápidas. Eu acho que isso gera um desconforto, porque as pessoas acabam... eu não vou dizer, não sei se é um termo correto dizer que elas vão se apoderar do que o outro quis dizer, porque na realidade então é possível
Ana, o que você quis dizer com aquela frase? Foi o que eu li, o que eu interpretei faz sentido? Então, quando isso é possível, né? Conversar com a pessoa, eu acho que isso facilita qualquer tipo de relação. Aí entra a última etapa, que é a memória de trabalho, né? É o quanto você fazer o passar ali, é muito rápido, né? Exato. Você acabou de passar 3 perfis ali. Se você fizer um teste, fala assim, peraí, eu vou passar 3. Qual foi o terceiro que eu vi? O primeiro que eu vi, que na verdade depois de 3. Às vezes você nem lembra, né? Então, o quanto do seu dia você está em memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo, e o quanto do seu dia você consegue fazer aquisições de memória. Certo. Então, o que eu faço ao longo do meu dia que realmente foi importante, foi relevante para o meu cérebro detectar aquilo como algo que eu vou guardar aquilo numa caixinha e vou deixar aquilo como uma memória. Né? Então, depois que você recebe esse bando de informação frontal, essas informações elas vão para outras áreas. Tá. Então, áreas onde você vai guardar, áreas onde você vai descartar, áreas onde aquilo vai te causar um trauma, áreas onde aquilo vai te causar uma sensação de bem-estar. Então, quais são dessas funções, né, que eu já falei, são separadas, mas elas são coordenadas, está mais em evidência, né? Depende da tarefa que você está executando, né? Tô pensando aqui uma coisa, então, de repente, se eu, não sei, a gente deve falar isso ao longo do papo também. Pessoas que fazem listas ao longo do que vão executar durante o dia. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de ter um momento do dia, eu escrevo o que eu fiz. É um diário daquilo que eu acho que é importante no meu dia. Isso acho que faz sentido no que você falou agora. Se eu quero, por exemplo, destacar do meu dia, momentos importantes, sejam eles pessoais, profissionais, quaisquer deles, e que isso é uma forma também de eu auxiliar na transformação dessa memória de trabalho para uma memória a longo prazo e um aprendizado. Ajuda nisso, então faz um sentido, né? 2 culturas, né, trabalham essa questão. Eu já ouvi os estoicos, né, falam sobre isso. Ao final do dia, você levante o que você fez e você veja se você se orgulha daquilo que você fez. Interessante, E a outra é uma visão de Santo Agostinho que também fala a mesma coisa, só que diferente, né? Uma fala que eu sempre falo para os meus alunos. É igual, só que diferente, né? Ele fala para você refletir sobre alguns pontos mais importantes do seu dia, aquele checklist que você faz, tanto social quanto emocional, enfim, e você observar qual foi seu comportamento em cada etapa e ver se você faria diferente ou se você manteria, né, se você acha que você julga que aquilo é correto. Isso é córtex pré-frontal. Eu vou aprender. Quando você reflete. Eu fiz, eu aprendo, eu reflito, eu faço às vezes até ressignificar, né? Porque às vezes eu posso usar isso para ressignificar. E, na realidade, para que eu não faça mais aquilo do que eu me arrependi. Ou mantenho, em determinado momento, aquilo que está dando certo, né? O time que está ganhando não se mexe. E isso é pré-frontal. Isso não tem outra parte do sistema nervoso, outra parte do nosso cérebro que faça isso. Né? É ele que vai fazer isso. E nesse contexto, a gente está falando, então, por exemplo, de por que essas funções podem ser importantes para as pessoas, para o estudante. A gente for um pouquinho para a sala de aula, por que isso é importante para o estudante? Eu estou chamando a ideia de estudante para a gente usar um grupo de pessoas e que a gente lida com isso diariamente, mas também que serve para qualquer pessoa, né? Mas como é que eu posso pensar na importância dessas funções? O aluno quando senta, né, depois a gente pode extrapolar, mas o aluno quando senta ali para assistir uma aula, a primeira coisa que, se ele não tiver ali, a atenção, né? Se ele não tiver com a atenção plena, voltado para o que ele está fazendo, ele não gera memória de trabalho. Esse é o primeiro ponto. E aí, depois que ele vai rever aquilo que ele estudou, às vezes ele fala assim, nossa, mas eu nem escutei o professor falando disso. Não pode ser que ele tenha falado disso na aula. Você sabe que tem uma frase que eu gosto, que uma vez eu ouvi assim, nem tudo que a gente fala eles ouvem, e nem tudo que eles ouvem eles entendem. E isso eu falo eles no sentido de estar em sala de aula, mas isso serve para qualquer diálogo, né? Se a gente traz isso para gerações anteriores, né? Hoje é muito falado isso, né? A minha geração é a geração millennials, né? Que é a geração Y. Essa geração antecede a geração Z. A minha geração não era permissiva de não estar prestando atenção. Eu tinha que prestar atenção ali. Eu não tinha como desviar a minha atenção. Foi uma geração que chegou o celular, né? E que a gente não podia nem deixar o celular ligado nas aulas, né? E essa geração é uma geração que dispersa muito rápido. E o fluxo de informação é muito rápido. Então, o primeiro ponto, né, de memória operacional, memória de trabalho, é estar em atenção plena. Você consegue sustentar essa atenção por quanto tempo? Segundos.
né? Tem uma variação, mas existe um... Você consegue olhar ali, se está muito interessante para você, você sustenta ela com mais tempo. Então, se você está muito motivado naquilo, você nem percebe o tempo passar. É o que eu disse há pouco, né? Quando você gosta do que você faz. Agora, se você está em disciplinas, por exemplo, você fala assim, nossa, não vejo o menor sentido nessa disciplina de estar aqui. Eu não consigo entender de fato. Eu dou aula de neurologia, e aí, na fisioterapia, né? É muito difícil você sustentar a atenção de um aluno falando sobre cérebro. O cérebro é muito difícil, né? A primeira coisa que eu falo para eles, eu não minto, é difícil. E estudar, eu sempre falo, né, garotada, estudar é difícil. E tem momentos que o estudar é individual, né? O que ainda pode ser para alguns mais difícil. Tem momento em grupo, e a gente sabe que tem momentos que estudar em grupo... Nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social, ele precisa do grupo. Mas estudar é uma coisa difícil. E por si só, independente do curso, mas aí entra o que você falou, algumas disciplinas são mais difíceis ainda. E só um contexto, daí a importância que nós temos, uma responsabilidade que nós temos enquanto docente, de você tentar significar aquele aprendizado, contextualizar. Pode ser até que você realmente continue não gostando, né? Mas, igual eu falo, fisiologia, né? Me incomoda muito, às vezes você vê, não, vem cá, existe uma situação que nós vamos desmistificar a fisiologia, não tem jeito, é uma matéria difícil, ponto. Não é um mito. E aí aquela tua história, você precisa de um trabalho em equipe, nós precisamos estar ali preparados e os alunos também. Então eu acho que dar um significado para isso pode ser que ajude, ou seja, de novo, a gente vai para o aprendizado e vai para... Eu preciso entender que aquilo vai me trazer alguma informação, que daqui a alguns anos, enfim... Que aquilo vai ser relevante. Relevante. Né? A minha forma de tentar chamar a atenção é que falar assim para eles. Pessoal, todo mundo tem um cérebro. Você pode escolher ortopedia, você pode escolher dermato, você pode escolher qualquer coisa. Todo paciente vai ter um cérebro. Não tem nenhum paciente que vai chegar para você sem cérebro. Não tem. Então, assim, como é que você vai entender o paciente que acabou de fazer 2 fraturas e você vai fazer descarga de peso com ele para ele voltar a andar e você não vai entender o que é medo? O medo está no cérebro dele. Ele sabe que da outra vez que ele colocou o pé daquele jeito, daquela forma, ele tem aquela memória de que aquilo foi ruim para ele. Aí a importância do profissional saber, ter o conhecimento, o entendimento, a empatia, né, de tentar entender. Às vezes, imagino que possa ter situações que você já tem um profissional que já passou por situações semelhantes e vai ter uma maneira de lidar com aquilo. Ou seja, o aprendizado vai fazer com que você ajude melhor a experiência. Né? E aí a primeira coisa que eu falo para eles é isso. Vocês vão memorizar aquilo que for mais importante para vocês. Eu não tô aqui para pedir para vocês guardarem, decorarem. E aí outra coisa que eu falo para eles, né? Decorar, né? Vem de decor, vem do coração, né? Mesmo que vocês estão decorando, tá vindo lá do coração de vocês, né? Então, assim, tem um professor muito querido que ele fala, né? Paz no coração, ele fala. Paz no coração, porque é isso, né? Nem tudo que você tá aprendendo ali com aquele professor vai ser importante para você, né? Mas aquilo que o professor está falando é muito importante para ele, né? De uma forma ou de outra, ele está falando aquilo com muito entusiasmo para você poder captar pelo menos um mínimo dali. Sim, tem objetivos acadêmicos, pedagógicos, e às vezes o que não serve para você, que é minha colega de turma, para mim vai servir porque pode ser uma área que eu já tenha em mente, que vai ser uma projeção lá para frente. Que é uma outra questão que eles estão abordando bastante, né? Sobre essa questão de planejamento, eles falam de planejamento reverso, né? Que é você colocar... Qual que é o seu objetivo final? Você coloca ele em primeiro. Então, meu objetivo final, quando eu fiz lá na faculdade, era ser fisioterapeuta neurofuncional. O que eu tinha que fazer para ser fisioterapeuta neurofuncional? Então, aí você volta para o passo a passo. Né? Seriam as suas prioridades para chegar àquele objetivo. Isso. Então, assim, com certeza, eu fui uma aluna que não foi muito boa em ortopedia, né? Mas eu fui muito bem em neuro. Então... Com certeza, eu prestava muito mais atenção nas disciplinas que eu tinha mais dificuldade. E eu relaxava nas disciplinas que eu gostava mais, porque eu sabia que aquilo era mais fácil para mim. Então, essa flexibilidade, que é um outro suporte, é você poder alternar as coisas, né? Então, memória operacional, você vai guardar, né, em etapas aquela aula. Então, como que você pode guardar aquela aula em etapas? Eu gravo fazendo mapa mental, eu gravo escrevendo, depois eu faço um resumo do que eu escrevi. São algumas formas que você tem de colocar a memória operacional ali, virando uma memória de longo prazo. Perfeito. Né? A flexibilidade cognitiva falou assim, bom, mapa mental funciona para mim, não funciona. Eu sou do texto, eu preciso escrever textos
E daqueles textos eu me organizo, eu faço ali setas, eu me organizo. Se você pegar para ler o que eu escrevi, talvez você não entenda, mas eu consigo me organizar assim, né? Isso é uma flexibilidade cognitiva importante, que a gente faz só ao longo do dia, né? Eu programei que eu quero fazer um jantar hoje, sei lá, um risoto com peras portuguesas do raio que eu não sei o quê. Eu cheguei lá, não tem mais pera portuguesa, só tem abóbora cabotiá. Isso é flexibilidade cognitiva, que fora da sala de aula, né? Eu vou escolher fazer um risoto de abóbora cabotiá com carne seca. Pronto, resolveu o problema. Então, isso é flexibilidade. Os alunos também podem ter isso. Eu saio de uma disciplina que eu gostava muito de ver, agora eu vou para uma disciplina que é muito chata. E você está falando isso, eu estou pensando numa coisa que eu li há pouco tempo, que tem essa conotação assim, não precisa ser sempre uma reta. Não, né? Pelo contrário. Então, às vezes, quando você faz mudanças, ajustes, por menores que eles sejam, por mais lentos que eles sejam, ainda é uma mudança. Que faz parte de um processo que você talvez precise e começou a fazer. Né? E eu tenho uma impressão que na rotina do que a gente tem hoje, muitas informações, redes sociais, esse estresse, essa cobrança, às vezes eu percebo que a pessoa consegue identificar a necessidade de uma mudança, porque ela está numa situação que ela quer mudar, o aluno está numa situação que ele precisa mudar a maneira de estudar, enfim, um exemplo. Ele quer fazer aquilo, mas principalmente essa geração mais nova, às vezes a expectativa dessa mudança tem que ser muito rápida, imediata e efetiva. E às vezes não é assim, tem que ter um tempo, né? Até para amadurecer, né? Sim. Se você pensar que você leva 24, 25 anos para amadurecer uma região do cérebro, o que você quer para ontem? Uma coisa que você vai demorar 4, 5 anos para se formar. Sim. Então, essa variabilidade, né, essa curva que a gente tem, né, ao longo do nosso dia, ela funciona para tudo. Para tudo, exato. Concordo. Tem dia, tem noite, tem hormônio que libera de dia só, tem libera à noite. Então, a gente não tem nada reto. Né? Se a gente pegar a nossa vida, ela nunca vai ser reta. Né? Eu sempre falo que nunca não existe, né, e sempre também é difícil falar na neuro, né? Mas você não, é difícil você ter, né, algo que você sai aqui e chega ali, né? Eu, pelo menos, assim, até hoje não encontrei nada que fosse semelhante a isso, né? Nem nos animais isso acontece. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação enorme para todos os contextos. Tem. Né? Uns mais, uns menos, exatamente. Então, aquela tal história, realmente eu quero. Então, eu preciso entender quanto eu quero fazer isso. Né? Quanto é que isso é importante para mim? Quanto eu quero dedicar do meu tempo? Quanto eu quero dedicar da minha inteligência, da minha habilidade, das competências que eu tenho? A partir do momento que eu determino que isso é um propósito de vida, eu acho que é importante. Né? Os cabelos brancos estão ensinando a gente isso. A hora que você instala aquilo como um propósito de vida, eu quero trocar meu carro, eu quero ser um melhor estudante, eu quero mudar de casa, eu vou mudar de emprego, vou atingir minhas metas, você consegue então começar a prestar atenção que a partir do propósito é preciso ter prioridades, né? Sim. E aí são essas casinhas todas, esses bilhões de células conversando entre si, a todo momento. Eu preciso começar a entender, às vezes não necessariamente a pessoa precisa saber sobre o sistema nervoso. Não, ela vive ele. Mas ela precisa, porque muitas pessoas não são apaixonadas por eles, por essas áreas como nós somos, porque nem todo mundo gosta de biológicas da área da saúde, mas entender que muitos cursos, palestras, informações têm esse contexto científico e funciona. Agora, você já disse isso e eu concordo. Às vezes o que vai funcionar para você não vai funcionar exatamente igual para mim, mesmo que a gente tenha o mesmo objetivo que a gente quer trocar de carro, né? Enfim. Isso é importante você falar isso, né? Porque a neurociência, Luiz, essas dificuldades do dia a dia, vamos dizer assim, né? Ela está extrapolando todas as áreas, por isso que os neuromitos estão crescendo. E eu vi outro dia um neurocientista que eu gosto muito, estava dando uma entrevista num podcast também, e aí ele citou um trabalho de um prêmio Nobel em economia, só que ele não era economista, ele era psicólogo. E ele falou que ele estudou por anos as pessoas que trabalham na Bolsa de Valores. Ok. Pagaram para ele, na verdade, fazer um estudo a longo prazo para descobrir quem eram as melhores pessoas, quem ganhava, quem acertava sempre, quem, enfim,
Nada mais Era para entender a pessoa, então, mas é para entender a pessoa que tinha aquela função. Ok. Daquelas pessoas que falam assim, eu sou muito bom em investe aqui, né? E aí ele estudou isso. E aí ele foi fazer uma apresentação desse estudo para as pessoas. Que esperavam que ele fosse falar, o perfil da pessoa que ganha mais é esse. E ele falou assim, não tem estabilidade. Ninguém acerta sempre. Sim. E às vezes quem está acertando, acerta sem querer. Então, você tomar a decisão para investir em um lugar ou investir no outro e não ter prejuízo, não era uma reta. E aí ele ganha um prêmio Nobel com isso, né? Com essa pesquisa que é em neuroeconomia, se a gente pensar. Mostrando que nem assim, com altos investimentos, você tem uma linha reta, né? Então, ele traz, assim, toda uma reflexão. E esse senhor, né? Ele, com 80 e poucos anos, né? Ele tinha perdido a esposa. E ele foi para um país para fazer eutanásia. Certo. Então, assim, a tomada de decisão dele, sabendo tudo que ele sabia sobre o cérebro, sabendo tudo que ele sabia sobre tomada de decisão, ele tomou uma decisão de encerrar a vida, né? Então, o tempo todo a gente faz isso. Só que o tempo todo a gente não acerta. E nem sempre acertando é que vai ensinar para o nosso córtex pré-frontal que ele está no caminho certo. Quando a gente erra, a gente aciona mais recursos cerebrais, a gente aprende mais do que sempre quando a gente acerta. Aprender com o erro, com a perda. Muito mais importante para o cérebro entender um erro do que só receber o acerto. E aí a gente tem isso ao longo dos anos acadêmicos, né? O quanto os alunos às vezes chegam no final, eles falam assim, eu sempre pergunto isso para os alunos quando estão lá no último ano, no último estágio. Você faria de novo essa graduação? Com certeza. Alguns falam assim, Deus me livre, eu não quero nunca mais fazer isso, pelo amor de Deus. E aí entra a questão do propósito. Sim. Se você sabe que você chegou até um ponto, mas você podia ter chegado melhor, você pode fazer melhor dali. Sim. Né? Agora, se você chegou num ponto que você fala assim, errei esse ponto, eu tomei uma decisão lá atrás que não foi a mais certa. O que eu faço agora? Você vai ter que tomar outra decisão? Então, o nosso sistema nervoso, ele funciona independente se você gosta, independente se você não gosta, ele está ali, te ajudando, te auxiliando. E quando você erra, a relevância daquilo para o seu cérebro é muito maior do que quando você acerta. E você trouxe uma coisa que eu acho interessante, porque o que já passou, eu não tenho como mudar. O que vai acontecer é imprevisível. Então, quer dizer, o que me sobra? Quer dizer, eu estou falando sobra aqui, mas na realidade é a oportunidade do hoje, agora. Então eu acho que a gente precisa ter essa sabedoria, essa memória, esse aprendizado do que eu fiz, quem eu sou. Cheguei até aqui, que jeito eu cheguei aqui, que competências eu tenho, que habilidades eu tenho, né? A partir daqui, que objetivos eu pretendo traçar para a vida, né? Mas é aquela tal história, eu preciso usar o meu background, eu preciso usar o que eu tenho, o que eu construí. Eu não posso ignorar isso. Mas eu não posso prever o futuro. Óbvio que tem estudos dentro do seu dia a dia, que tem coisas que você sabe que mais imprevistos acontecem, eles podem ser fatais. Então, eu acho que tem pessoas que ficam ou muito presas ao que foi, ou ficam muito obcecadas pelo que está por vir, mesmo que ela não tenha domínio sobre aquilo, que ela perde as oportunidades de executar aquilo que ela tem condições de executar, quer fazer, quer mudar, quer construir, quer rever, quer assumir um erro e enxergar isso, e mudar a porta, enfim. Eu acho que isso é um aprendizado que, sem dúvida nenhuma, e se a gente for falar de áreas, eu estou brincando com todas elas, né? Todas. E eu queria que você comentasse, você já falou disso também, o erro, né? Não só, mas quando a gente tem erro, às vezes... e erros de diferentes dimensões, ou vamos dizer assim, de importâncias, né? Não tem como você não associar com emoções, né? Não. Onde é que essa emoção brinca com tudo isso? Porque a gente sabe que emoção é fundamental para você ter também aprendizado significativo. Muito. Né? Então essas áreas emocionais conversam muito com áreas executivas, sem dúvida nenhuma, e influenciam muito as funções. Córtex pré-frontal. Também. Uma das áreas assim, mais importantes, né, que saem dali, né, você pensa por exemplo, na amígdala. A amígdala é um sinalizador de perigo, né? Sabe aquele sinal de alerta? É a amígdala, tá o tempo todo no seu cérebro. Tá acontecendo uma coisa, acontecendo e fica lá, né? E ela faz ligação com a região visual, faz com a região frontal. E aí, quando ela aciona
esquece região frontal. Você vai tomar aquela decisão pensando na sua sobrevivência. Então, muito das emoções, às vezes, nem chegam até a questão cognitiva, de fato. Né? Eu posso dizer que seria aquela situação em que a gente ouve, né, no senso comum, uma pessoa dizer assim, eu agi por instinto. Isso, é exatamente isso. É a falta do córtex pré-frontal, é a falta de eu ter a razão dominando as minhas emoções. Se a gente pensar numa divisão, né, existem, alguns autores chamam de cérebro trino, então se divide em 3 áreas. Então você tem a primeira área, que é uma área de sobrevivência mesmo, a parte do tronco encefálico, que pega lá respiração, parte vasomotora, aqui, né? Tá bem ali perto do cerebelo, né, o cerebelo tá aqui atrás. E aí tem uma região em cima, né, dessa região, é um segundo cérebro, seria assim, que é a parte do trino. A segunda é a parte límbica, que é essa parte emocional. Ela nem tem conexão com a última parte, que é o neocórtex, que é a parte mais desenvolvida, né? Conexões diretas, assim. Se a gente pensar nos animais, você vê imagens de raiva, por exemplo, que é um animal mostrando os dentes. Você vê várias pessoas com raiva que mostram os dentes, né? Você vê animais felizes balançando o rabinho. Você vê várias pessoas se chacoalhando quando estão felizes. Você sabe que só um parênteses, que há pouco tempo gravamos aqui um programa com um ortodontista, né? E aí nós falamos do estresse, né? E da raiva. Às vezes você trava os dentes, inclusive leva lesões, né? Sim. Então, ou seja, é o instinto. E você não está pensando para fazer isso. Você não está fixando sua boca. Não, eu estou agora fixando minha boca porque eu estou com muita raiva. Você não consegue fazer essa conexão racional, digamos assim. Aliás, quando você tem essa ideia de que a razão bate, você fala, opa, relaxa. Que aí a região cognitiva, que é a região frontal. Isso, aí toma, opa, relaxa, porque senão vai doer, vai poder ter uma lesão de dente, por aí vai. Que é exatamente quando você coloca o racional para funcionar. Então, se você pensar num cachorro que te atacou, porque ele te viu como um perigo, e pensar numa pessoa que te atacou, que viu como um perigo, os dois trabalharam com o mesmo cérebro. Tá. Os dois não tiveram ativação. Eu falei assim, cachorrinho, você não pode me atacar agora, você mantém a sua calma. Ele não vai pensar nisso. Um ser humano poderia pensar, né? Mas a gente vê que muitos não têm essa questão frontal. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem essas linhas, né? Que vão oscilando. Ana, eu acho que nesse contexto, emenda, por favor, que só peguei a frase agora. Sem dúvida nenhuma que a gente nasce com características genéticas potenciais, e seja diferentes nomes ou funções, mas não há dúvida que o meio onde a gente está inserido, né, culturalmente, família, escola, sem dúvida nenhuma, isso também vai moldar essa conformação. Vou chamar assim, do sistema nervoso, né? Tem um experimento que é muito interessante. É um dos primeiros experimentos que eles chamam do behaviorismo, né? Que é a questão do comportamental. E aí eles mostram, né, um bebê. E aí esse bebê, ele não tem medo de nada. Então eles vão apresentando para esse bebê várias coisas são perigosas. Então fogo, rato, enfim. E o que eles fazem? Eles condicionam. Então, toda vez que passa alguma coisa peluda, eles fazem um som alto e o bebê assusta. Tá. Então, eles vão condicionando esse bebê a ter medo de toda vez que chegar uma coisa peluda, ele tem que chorar, porque ele, né, foi condicionado. Então, foi a primeira vez que eles tiraram aquela história de tábula rasa, né? Que a gente nasce aqui só pela genética. E aí, uma vez eu fazendo um curso, né, você tinha que tomar uma decisão de escolher se você era genético ou se você era comportamental. E eu não respondi a questão, porque eu não acho que a gente seja só genético ou só outro. É um conjunto. Se a gente pensar que a gente só é ambiente, a gente desmerece as pessoas que têm um ambiente muito hostil e que têm bons desempenhos sociais. Ou o inverso. Ou o inverso. Tem muito ambiente, só que não se desenvolve, né? Então, eu acho que o equilíbrio das coisas acho que funciona bem. E aí, num outro experimento que eles fizeram também, com bebês, né? Eles mostram que a empatia, ela nasce com você. Todo mundo nasce sendo gentil com o próximo. Essa é uma hipótese do experimento. E aí, o que eles observavam? Então, entrava uma pessoa na sala e ficava batendo, não conseguia abrir a porta do armário. Um bebê de 2 anos ia lá e abria a porta do armário, uma pessoa sem ninguém pedir. Então, mostrando que a gentileza pode nascer com a gente. Em algum momento, o ambiente faz que a gente
Seja mais vá podando, desenvolva, vamos dizer, ou faça a poda. E aí você tem as questões que variam muito, né? Às vezes tem pessoas que nascem com uma genética muito boa para alguma coisa, mas os ambientes não favoreceram e a pessoa vai viver ali batendo cabeça. Em contrapartida, pessoas que nasceram, que é aquela coisa que fala assim, não acredito que aquela pessoa tá bem sucedida desse jeito. Não dava nada para essa pessoa. E, na verdade, ela não é que ela não tinha uma boa genética, ela teve boas oportunidades, que entra muito no que você está falando. Oportunidades. Os transtornos, eles são ditos, né, os depressivos no passado e os ansiosos no futuro, né? E onde entra o hoje ali, né, que é o que a gente está tomando decisão agora. Eu não estou tomando decisão amanhã, eu estou tomando decisão agora. Eu estou sendo inflexível ou flexível cognitivamente agora. Que vai ter consequências lá na frente. Eu estou memorizando isso agora. Se eu quiser ou não continuar com esse estímulo, eu vou tomar uma decisão agora, né? A mesma coisa com a questão de controle inibitório. Hoje eu tenho controle inibitório, mas tem hora que eu queria perder ele em algum momento. Né? Fala assim, muitas pessoas. Eu deveria perder nesse momento o controle inibitório, mas eu não penso. Às vezes os alunos olham para mim, né? Você acabou de explicar o negócio. Aí eles... Vou explicar de novo? Aí você fala, o quê? Tudo. Aí você fala assim, não, tudo o quê? Depois do bom dia, depois do boa noite. Em algum momento você se perdeu. Não, eu perdi 10 horas que você começou a falar mesmo. Então, assim, aí você fala assim, vou perder meu controle inibitório agora, né? Ou não. Às vezes eu brinco com eles, né? Eu falo assim, se vocês imaginassem o que eu tô pensando... Aí eu falo assim, fala. Não posso falar. Porque é exatamente isso, eu não posso falar. Pede uma criança... Meu filho tá na onda do Chaves. Ele varia muito, Chaves, essas coisas. Né? E outro dia ele viu uma pessoa com uma roupa vermelha e ele falou, mãe, parece um nhonho. Eu falei, filho, não parece. Mãe, parece, olha lá pra ele. Eu vou dizer o que pra ele? Eu vou falar que não parece? O que eu fiz? Flexibilidade cognitiva. Eu falei, Vicente, você viu isso aqui agora? Olha só que legal isso aqui. Troquei o foco dele. Troca o foco. Né? Porque ele não tem um controle inibitório. Ele fala assim, parece, mas eu não vou falar porque a pessoa pode ficar chateada, né? Ele não sabe disso ainda. Ele não vai ter condições de entender isso. Exatamente. Agora. A mesma coisa se a gente entrar em aspectos racistas, por exemplo. Uma criança não sabe diferenças de cor, né? Ele está aprendendo agora que existem tons de lápis de cor agora, mas nunca teve, né? Sim. Então, o quanto disso a gente vai se desenvolvendo ao longo da vida. E ao passo que a gente chega no final da vida, a gente vai perdendo esse processo também, né? Então, devo falar, não devo, né? E você falou uma coisa que, de novo, volta àquela história de tomar a decisão. Eu estou tomando a decisão hoje. E eu imagino que tem algumas pessoas, e isso é um fato, né? Que tomam uma decisão e depois elas acham que elas não podem ser flexíveis. Tá, eu tomei uma decisão agora, mas naquele momento eu tinha informações do passado. E eu estou falando decisões no mais amplo sentido, né? Generalizando. E a partir dessa decisão eu tenho a expectativa 1, 2 ou 3, né? Daí não atingi. E acho que tem pessoas que têm facilidade de senta de novo, não, então não atingi. Por que eu não atingi? Então é um planejamento, são as prioridades, eu acho que isso serve para qualquer meio, né? Qualquer meio que eu me refiro, assim, qualquer local que você esteja, se você é um CEO de uma empresa, se você está precisando atingir metas como um responsável por vendas, se você, como nós, está dentro de uma sala de aula, se você está no laboratório, escolheu aquele resultado, não foi o melhor que você queria como resultado da pesquisa. Enfim, eu acho que o leque abre 360 graus, vamos dizer assim, para essas situações, né? Tem ele é influencer, mas ele é um CEO de sucesso, mas a gente falando de sucesso, né? Ele fala que o sucesso para ele foram as somas dos insucessos. Tá. Cada vez que ele foi perdendo, e ele fala assim, eu não perdi 10 mil, eu perdi milhões. Então, cada vez que eu perdia, eu sabia que eu tinha errado naquele ponto e eu recomeçava tentando não errar de novo naquele ponto. Eu acho que essa percepção e eu vou chamar de velocidade, né? Mas as ferramentas que você tem no momento para enxergar e já reorganizar a tua rota, né? Refazer as escolhas para que lado você vai. Então, eu acho que isso é emocional e é racional o tempo todo. O tempo todo. Porque você deve saber disso melhor que eu, mas até pouco tempo atrás, estou dizendo assim, em ciência, né? Nós estamos falando em décadas que o emocional não era importante. Não. Você tem que ser racional o tempo todo. A gente tem até pouco tempo atrás, também 20, 30 anos, que dentro dos grandes CEOs que você vê relatos, é assim, para que dormir? Você está perdendo tempo.
Eu li essa frase. Quer dizer, para que eu vou dormir? Isso é coisa, eu estou perdendo negócios, eu estou perdendo oportunidade. Na realidade, né, se você desconsiderar que o período de sono é essencial para a sua qualidade de vida, né, a gente tem que trazer para o biológico, independente de qual seja a posição profissional do indivíduo, ele precisa entender que ele é um ser biológico, ele não precisa saber como é que funciona. Né, mas eu preciso comer bem, eu preciso dormir bem. Né, e no contexto, a emoção hoje, sabe-se que tem uma participação muito importante em tomadas de decisões, muito, né? Tem horas que... E saber no sentido de... Tem horas que eu tenho que segurar mais, vamos pensar assim, né? Uma maneira mais simplista de dizer. Eu preciso segurar mais as minhas emoções, porque agora é essa decisão. Mas ignorar uma coisa que faz parte de você, da sua equipe, eu acho que Isso é importante porque, assim, né? Você pensa que... Eu li essa frase... estudando, né, para vir aqui, porque eu não podia vir aqui, né, sem minimamente estudar, né. Porque aqui a gente troca, aprende, ensina também, faço meu dever de casa no papel, que eu sou analógico. Uma questão respeitosa para uma pessoa que foi meu professor, né, de uma forma ou de outra, né, que me iniciou na vida acadêmica, então eu falei, respeitosamente, vamos, né, nos preparar para, né. E aí eu vi ontem uma fala que era assim, trabalhe enquanto todos dormem, né, aquela frase clássica, né. E aí eu fui ler no texto, né, falando, né, que você vai trabalhar enquanto os outros dormem, legal, né, aí você não dorme, sono é importante, porque é uma parte reparadora do sistema nervoso central. Sem dúvida. Eles têm trazido como uma faxina, né, entre aspas, dos todos os metabólitos que você gasta, né, e aí você vai tomar decisão com sono, né, a capacidade de você tomar uma decisão com sono e errar, ela é muito maior do que você tomar uma decisão com um período de sono adequado, né? Perde foco, atenção, raciocínio, tudo. E a mesma coisa é você ficar virando noite para estudar. Sim. Né? Então você fala assim, eu vou virar só hoje para estudar. A prova no outro dia, ela não vai ter o seu melhor desempenho porque você já não dormiu. Né? Já teve um episódio ali que você já não dormiu. Então essa fala de trabalho enquanto todos dormem, né? É uma fala de quem dorme enquanto fazem outras pessoas trabalharem e se lascarem, né? Porque... todo mundo precisa dormir, né? Sim, todo mundo precisa dormir. Isso é biológico. E aí, você falando junto, né? Eles trazem como um pilar, né? Que é sono, alimentação e atividade física. Então, às vezes, você vai tomar uma decisão muito importante na sua vida. Você fala, nossa, eu vou tomar uma decisão que vai me custar 5 anos da minha vida. Eu vou tomar decisão no impulso? Né? Quanto mais importante, eu posso sair para caminhar, posso sair para não pensar em nada, de repente ver um insight... Eu posso sair para fazer alguma musculação e, de repente, no meio da terceira série do 5º exercício, falar assim, era isso. Né? Então, o quanto que a emoção, ela pode atropelar, né, muitas vezes, por sobrevivência mesmo. Né? A gente não age emocionalmente porque a gente é, né, irresponsável, não. A emoção, ela existe para te proteger, para falar assim, até aqui você pode ir, mas até aqui você não pode vir mais. Né? E o quanto disso... você consegue administrar nessa coordenação, né? As áreas, elas funcionam, né, como eu falei, separadas, mas coordenadas. Eu tenho uma coordenação para tudo funcionar. Sim. Eu não posso deixar só uma caixa acesa e depois, né, o Divertidamente mostra isso, né, o filme, né? Eu tenho todas as minhas emoções lá comandando um painel e, na verdade, aquele painel seria a tomada de decisão, né? Se eu vou gostar mais de um esporte, se eu vou gostar mais de outro. Então, as emoções, elas têm um fundo para a gente tomar decisão. Né? A gente não pode falar, importante. Eu tomei decisão muito feliz, né? Eu sempre falo para meus alunos, olha, decisão feliz demais ou decisão triste demais, não façam. A probabilidade de você se arrepender é muito grande. Porque ou eu estou feliz demais e vou lá e faço o negócio por impulso, ou eu estou muito bravo com aquilo, muito triste com aquilo e vou fazer exatamente pelo mesmo impulso, para me livrar daquilo logo. Então, né? O Frejá já falou isso, né? Que sorrir é bom, mas rir de tudo é desespero, né? Então, é verdade. Eu acho que é fundamental. E a experiência vai ensinando a gente, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre pronto para aprender, para renovar nossos conhecimentos. Qualquer área, seja lá o que você faça. E a tua experiência é uma base importante para isso. Né? De onde você vem, quem você é, como é que você está se construindo, como é que você está se conhecendo. Esse autoconhecimento, treinando suas habilidades, vai te gerar autoconfiança. E sem dúvida nenhuma, o seu desenvolvimento, seja como pai, mãe, amigo, profissional, dono, diretor, proprietário, CEO, seja lá o que for,
ele vai sendo importante, né? E pensando em sistema nervoso, outro dia eu vi num livro uma coisa muito bacana, a discussão era você ter, hoje, você tem a possibilidade, sempre teve, mas hoje mais rápido por causa de fusão de informações e de conhecimentos, a possibilidade de ter esse contínuo do aprendizado, né? O aprendizado contínuo em qualquer área, né? Aí ele até brinca, ele falou, pensou que seria interessante assim, até brinquei com o Klaus no outro episódio. Ana, por favor, você pode voltar lá para Ribeirão? Você recebeu um e-mail lá na clínica onde você nasceu, que você vai precisar voltar para trocar seu cérebro, porque tem uma versão mais nova, atualizada. Um 3.0, né? Então né? tem um 3.0, a gente vai trocar, porque aí você vai ver que, quer dizer, brincadeira à parte, né? Isso é construído, e aí acho que é o interesse de cada um. Sim, né? sim. As pessoas são diferentes, têm objetivos diferentes, então eu posso ter, como você diz, cada um tem o seu cérebro. E cada um usa do jeito que acha conveniente para suas necessidades, né? Agora, o importante é saber que eu preciso cuidar bem desse cara. E quando eu falo me entender, é óbvio que a gente está falando de sistema nervoso, nós não somos só sistema nervoso, mas nós estamos falando de um cara que está controlando muitas funções, né? E essa capacidade cognitiva, que é o que nos diferencia dos outros animais, toda essa capacidade de ser consciente, ser racional, eu acho que... No doutorado, né, você tá falando desse negócio agora, eu lembrei, né, no doutorado, eu tinha muita dificuldade de... Chegou uma época que eu não tava mais aguentando, sabe quando você não fala, não deu mais? Aí eu olhei e falei, o que eu vim fazer aqui, né? E aí eu fui começar a ver técnicas para começar a acabar com aquilo rápido, sabe assim, quando você quer se livrar do negócio, assim. E aí eu descobri uma técnica Pomodoro, que você faz 20 minutos ou 25 minutos e você descansa 5. Tá. E aí eu consegui, em uma semana, desencalhar assim, uma série de coisas que eu precisava fazer, fazendo essa técnica. Ela funcionou muito bem para mim naquela semana, consegui resolver todos os problemas, mas quando eu percebi as brechas da técnica, assim, né, que eu podia fazer, ao invés de 5, 10 minutos, né, e que aí eu perdi a hora, eu falava, não tem problema se eu perdi a hora aqui, não tem problema. E aí isso foi ficando ruim, né, então cada um vai encontrar a tua forma, né. Existem várias técnicas que você pode ver, técnica de blocos, técnica de Pomodoro, técnica de você colocar o celular em outro lugar e sentar num quarto para estudar. Algumas técnicas são mais punitivas, outras, peças outras, do dominós, que eu já vi, a hora que você botar um kaizou. Isso, tem várias coisas que você pode achar assim. Mas o que funciona para você, né? Você falou do seu cérebro. Como que meu cérebro se organizou para isso? Meu cérebro vem se organizando há mais de 40 anos, assim, se eu estudo de um jeito... E essa questão de lifelong learning, né, que eles estão falando bastante agora, que você mantém os seus estudos, né? Cada vez que eu vou fazer um curso, tem um amigo meu que fala assim, de novo você vai fazer um curso? Não é possível, você adora curso. Eu falei, vou fazer um sábado agora. E é verdade, vou fazer um sábado agora, porque eu me motivo fazendo. Precisa né? aprender. Então, quando eu sento ali, eu fico muito envolvida com o que eu estou fazendo, mas é uma coisa que me interessa, né? Então, acho que é importante a gente pensar, né, que o que interessa pra gente, a gente vai fazer com o pé nas costas, assim. Exato. Agora, o que a gente não se interessa, e essa é a vida adulta, nem sempre eu vou ter coisas que vão ser sempre legais, vão ser sempre boas, não vai ter. Né? E tem horas que eu vou precisar fazer. Que eu acho que é exatamente a curva, né? Então, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito, eu estou lá no topo da curva, mas eu vou ter que fazer coisas que eu não gosto lá embaixo da curva. Mas daqui a pouco eu vou estar de novo lá em cima, né? Então, eu acho que se eu fosse escolher, assim, das 3 funções, assim, eu acho que para nossa sobrevivência, a flexibilidade cognitiva, ela me encanta muito, assim, porque... Pelas suas experiências, pelos resultados pessoais. Com ela, eu consigo me autorregular. Então, eu sei, assim, que quando não sai do jeitinho que eu queria, como uma perfeccionista que eu sou, aquilo já me tira... Já me leva, sabe quando faz dominó para trás, assim? Então, se eu não tenho flexibilidade, eu vou ter um controle inibitório ruim, porque eu vou falar coisas que eu não quero. Fazer coisas que talvez Minha sejam memorização impossíveis. vai ser péssima, porque eu vou ficar irritada com aquilo, não vou conseguir armazenar nada de memória. Então, assim, se eu pudesse eleger, né, a caixinha ali mais brilhante do meu cérebro, acho que eu elegeria a flexibilidade cognitiva. Certo. Mas para algumas pessoas, não. Não funciona, não. Para algumas pessoas vão funcionar melhor o controle inibitório. Eu penso muito, mas eu não posso falar tudo que eu penso, né? E às vezes você coordenando muita gente, você vai ter muita vontade, né? De dizer coisas, às vezes, e você
Imagina você é responsável por uma equipe toda, decisões importantes, enfim. Uma empresa onde você gerencia muitas famílias, né? Porque você gerencia uma pessoa que tem família. Então, assim, imagina, você bota tudo a perder por uma questão... O reflexo. Então, para cada pessoa, assim, na tua vida, você tem um cérebro 1.0, né? Que aí você vai para 2.0, né? Se a gente pensar em faixa etária, né? Eu já estou no 4.0. Então, assim, tá tudo certo, né? Talvez eu voltasse e fizesse diferente? Não. Eu já pensei isso, assim. Voltaria e faria diferente? Não, eu faria igual. Porque se eu não tivesse feito igual, eu não estaria aqui. Certo. Por isso que é a questão do hoje, né? Então, se hoje eu tomar uma decisão aqui, eu vou ter um reflexo lá para frente. Sim. E o lá para frente vai virar o meu passado, né? Então, quanto que hoje eu consigo ter flexibilidade... Essa consciência é importantíssima. Para conseguir me organizar, né? Em qualquer contexto. E sendo mãe ainda. Você toma decisão por alguém. Isso. Né? Então, será que estou escolhendo certo? Será que ele vai ser uma boa pessoa? Será que... E muitos serás, né? Mas hoje, o que eu estou fazendo hoje para que lá na frente ele possa ser uma boa pessoa, né? Então, acho que é uma preocupação diária. Por isso que eu falo, o cérebro é difícil? Para quem gosta, ele é apaixonante? Mas todo mundo tem. Não tem como você falar assim, eu não quero saber dessa Todo mundo tem todos os órgãos, mas esse cara que manda em tudo, né? E esse aprendizado é uma coisa... Aprendizado para mim é uma coisa que me dá tranquilidade. Né? Você falou fazer um curso no sábado, trabalhar nas férias, participar de um evento. Pra gente que faz o que gosta, e eu tô falando da gente porque é só a nossa rotina, mas isso serve para qualquer pessoa, né? Então eu acho que se permitir, entender, aprender com isso e aplicar aquilo que você está aprendendo no teu contexto pessoal, profissional, equipe, sozinho, eu acho que é a maneira da gente fazer com que as coisas que a gente planeja aconteçam hoje ou lá na frente como consequência de decisões que nós tomamos hoje. Com certeza. E errou, ok, tudo bem. Eu acho que a experiência e o conhecimento, quando a gente vai estudando, chega um momento que você fala, é tranquilizante você dizer que não sabe. Muito, chega libertador. Né? Então, usar a informação como uma forma de terapia, uma vez eu vi isso, achei legal, usar a informação como uma forma de terapia, ela te dá tranquilidade de ser humilde e dizer assim, eu não sei e tudo bem, vamos aprender juntos. E essa caixinha aqui é que faz as coisas acontecerem, né? Nossa, eu adoro falar que não sei. Falar que eu não sei é muito bom. Falar, não sei, mas... Vamos aprender juntos. Será que eu gostaria de aprender? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais sobre. E você vai, né? Você vai. Ana, muitíssimo obrigado pelo papo, um prazer enorme, agradeço o seu tempo, o seu conhecimento, as informações. Espero que esse bom papo aqui tenha agradado vocês e se é um dos assuntos que te agrada, entre no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, deixe suas sugestões. É isso, Aninha. Obrigadão. Muito obrigada, Muito obrigado. Obrigada Foi mesmo. muito bom.